Bom, gente, e agora para fechar o nosso super bate-papo de hoje, eu vou convidar o Carlos. O Carlos, ele é diretor de tecnologia da Cashme. O Carlos é formado em engenharia aeronáutica pelo ITA e tem MBA em gestão de tecnologia pela USP. Dos seus 26 anos de carreira profissional, 8 foram em soft houses e 18 em bancos, dentre eles o Banco de Investimentos Garantia, do Jorge Paulo Lemann, esposo da nossa fundadora, da Suzana Lemann, o Banco Itaú BBA e o Banco Didio. No Itaú, foi responsável por liderar a área de tecnologia e operações da startup do banco na Colômbia, onde esteve por mais de 5 anos até 2017. Na Didio, participou da transformação digital nos últimos anos. Então, é um prazer muito grande para a gente convidar o Carlos para contar um pouquinho da história dele aqui para a gente. Carlos, bola contigo. Oi, Aline, tudo bem? Mari, Tudo bom, Naka, certo. prazer. E, bom, pessoal, bom dia para todos. Para mim é um privilégio estar aqui, tá, Bom com o dia. pessoal, o time da Proa, pela primeira vez. Eu acho que é um trabalho muito Bom dia. bacana e é muito bom poder compartilhar com vocês um pouco da experiência que vocês me fazem lembrar justamente isso, né? O começo da jornada, cheio de ansiedade, dúvida, será que é isso, será que não é isso? Então, eu vou começar contando um pouquinho da minha trajetória, depois a gente entra nas possibilidades de tecnologia. Tá? Bom, eu comecei a programar, mas já tenho 50 anos, tá, pessoal? 50 anos num corpinho de 49,5. Eu comecei a programar com 12 anos, numa época que ninguém tinha computador pessoal em casa, nem nas empresas. É que meus pais não tinham dinheiro para computador, mas, para minha sorte, os meus avós tinham. Eles acabaram me presenteando e eu comecei a programar por prazer, né, fazer algoritmo. A turma estava brincando na rua, eu estava fazendo algoritmo em casa. E, bom, na faculdade eu acabei optando por engenharia aeronáutica mais como um desafio, né? Não era aquilo realmente que eu mais gostava, não tinha uma paixão por engenharia, mas era um desafio que eu acho que é um pouco do que todos estão vivendo um pouco, né? É você buscar se provar, né? É para você mesmo, né? Não é para os outros. Acabei fazendo engenharia e eu, quando me formei, eu já estava namorando com a minha esposa, estou com ela até hoje há 33 anos, já estava há 7 anos com ela. Eu me formei querendo ganhar dinheiro. Era esse, eu preciso ter dinheiro para me casar. Esse era o meu objetivo na formatura. Então, eu acabei indo para um banco, trabalhar na área de macroeconomia de um banco. Tá? O banco, inclusive, é o Banco Garantia, que é o banco do Jorge Paulo Lemann, né? Na época, ele estava na operação. E, assim, eu passei os meus primeiros 4 anos de formado numa área que, assim, eu gostava mais dos algoritmos que eu criava para fazer a minha atividade do que a minha atividade fim. Por quê? Porque, no fundo, foi onde eu comecei, onde eu gostava. E aí, depois de 4 anos de carreira, eu acabei indo para a Software House, tomei a decisão. Foi um pouco difícil, né? Porque é aquela mudança, eu já estava com uma carreira iniciada há 4 anos, e eu resolvi mudar para tecnologia. Entrei numa Software House, fiz vários treinamentos. Bom, mas segui, eu acho que o Naka, eu ouvi o Naka falando um pouquinho, né? Eu segui o coração, né? Que eu acho que para mim é a base do que nós vamos, né? Do que nós vamos compartilhar aqui é justamente vocês fazerem e tudo bem errar, né? Porque nessa fase inicial de jornada ninguém tem certeza se está escolhendo a coisa certa. E eu vou dizer, a minha carreira ela não foi nada linear, justamente porque eu fui seguindo o que eu sentia. Numa hora eu queria casar, depois eu queria realmente ter prazer. Eu acho que o mais importante realmente é buscar sempre fazer aquilo que dá prazer, né? Você vê, se a gente olhar todo mundo que tem sucesso na vida de qualquer natureza, né? Sucesso não só material, felicidade com o que faz, tem a ver com prazer. Então, e agora, nesse começo de jornada, pode ser que vocês estão, puxa, será que eu vou realmente gostar disso? Desenvolvimento é o que eu vou fazer? Ou a vantagem é que tecnologia tem uma infinidade de possibilidades. Então, só de ser desenvolvedor, o desenvolvimento de algoritmos, solução de problemas já vai abrir muitos leques. Tanto que, então, eu fui para empresas de tecnologia, software house, aprendi muito em tecnologia e curioso que eu mudei para isso, para programar, que é aquilo que eu mais gostava, desenvolver algoritmo. E a vida é assim, né? Você vai por uma razão e você vai descobrindo as suas virtudes no meio da jornada. E aí, logo no começo, depois de 2 anos que eu estava realmente desenvolvendo, me colocaram para liderar uma equipe, ou seja, ter atividades de gestão. E eu descobri que eu tinha habilidade para gestão, uma coisa que eu nem passava pela minha cabeça naquele momento. Bom, eu que adorava programar, comecei com 12 anos, com 2 anos de software house eu parei de programar, tá? Ou seja, eu sempre fiquei ligado, né, à tecnologia, aprendendo, estudando, mas já não punha a mão na massa. Por quê? Porque eu comecei a me desenvolver
em algo que eu descobri que tinha capacidade e gostava. Volta àquela questão do prazer, né? Ou seja, eu tinha prazer em fazer o algoritmo, mas descobri que eu também tinha prazer de liderar, né? Liderar time, fazer as pessoas se desenvolverem, renderem, se encontrarem naquilo que escolheram como função. Isso aconteceu, então, logo depois de 2 anos, passei a liderar times na Software House e, num dado momento, eu resolvi voltar para o banco para unir aquilo que eu já tinha aprendido no começo da minha carreira com a tecnologia. Foi quando eu fui para o Itaú BBA. Então, lá já entrei também como gestor de tecnologia, na área de tecnologia do banco. Você vê como são os caminhos, né? Eu queria programar e 4 anos depois de entrar no Itaú BBA, eu tive o privilégio de ser escolhido para liderar a operação do banco na Colômbia. Eu me mudei com a minha família, né, minha esposa e 2 filhos pequenos para Bogotá. Fiquei lá quase 6 anos. Vocês imaginam o frio na barriga, né? Ou seja, um outro país. Eu lembro até ter uma curiosidade quando o meu gestor me falou, olha, você foi indicado para participar do processo das pessoas, da pessoa que vai liderar a operação do banco lá na Colômbia. E aí, quando ele falou Colômbia, eu não sabia se eu agradecer ou se eu xingava. Né? Falei, puxa, Colômbia, podia ser Nova York, Londres, não, algo mais glamouroso, né? E, pessoal, você vê como são as coisas, né? Foi uma experiência extraordinária. Eu fui realmente com baita frio na barriga. Eu descobri que a Colômbia é um país como o Brasil, alegre, a cultura parecida. Realmente foi muito bom, muito bom. Foi uma experiência de vida, uniu a família. Eu pude descobrir outras virtudes que eu não sabia que tinha. Volta naquilo, né? Siga o coração. Por quê? Porque você não sabe nem como, né? Os caminhos vão aparecendo, vão surgindo. E a cada experiência, você vai se conhecendo e descobrindo, puxa, isso aqui eu também consigo fazer, posso fazer e gosto de fazer. Então, lá eu tive que liderar não só tecnologia, ali eu fui liderar tecnologia e operações na Colômbia. Então, fiquei lá aos 6 anos, voltei para o Brasil e aí fui fazer a transformação digital no Banco Digio. Tá? Então, ali o Digio era um banco que estava nasceu para direcionar para o canal físico, para uma financeira com lojas físicas. E quando eu cheguei com um grupo de pares, de profissionais para poder fazer o quê? A transformação e transformar um banco de canal físico num banco digital. Saí do Digio faz 4 meses e estou na Cashme há 4 meses como diretor de tecnologia para fazer também. A Cashme está indo muito bem, mas agora a ideia é realmente multiplicar muito a possibilidade da Cashme. Ela começou com um produto, agora tem uma longa jornada de produtos para se tornar uma grande prestadora de serviços financeiros do mundo do mercado imobiliário, que é o viés da Cyrela, onde a Cashme nasceu. Tá? Então, a Cashme nasceu da Cyrela. Provavelmente a turma conhece mais a Cyrela naturalmente do que a Cash, mas é isso. A Cashme é uma fintech de serviços financeiros ligadas ao setor imobiliário. Então, isso é um pouco da minha jornada para chegar até aqui. Tá? Então, tentando me colocar aí no lugar de vocês, né, de novo, esse momento de ansiedade, acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês, olha, parabéns por estarem nesta área, nesse momento da humanidade, porque eu vou dizer, as condições são as melhores possíveis. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, nós estamos lá dando cambalhota para conseguir contratar profissionais de desenvolvimento. Tá? Por quê? Porque o mercado está... Assim, eu nunca vi o que está acontecendo agora. Eu estou nesse mercado há 26 anos e realmente é impressionante o que está acontecendo. A necessidade é crescente. A pandemia, que por um lado, né, teve o seu lado doloroso para a sociedade, por outro, acelerou muitas coisas. No digital foi fundamental. Então, hoje a necessidade ela é crescente. Tem uma estatística curiosa hoje, para vocês terem uma ideia, né? Todas as empresas precisam cada vez mais de tecnologia. E existe da população mundial, somente 0,4% da população mundial desenvolve software. É uma fração muito pequena, considerando o caminho que nós estamos trilhando, né? Tudo agora passa pela web, passa por um aplicativo. Então, de novo, olha, as condições externas são as melhores possíveis. Mas ainda, então, pensando em, puxa, mas será que desenvolvimento é o meu negócio? Né? Para vocês que estão aqui, né, com desenvolvimento, provavelmente para alguns vai ser, e vai ser por muito tempo. Talvez outros falem, puxa, não é o que eu mais gosto, o desenvolvimento. Também não tem problema nenhum. Eu já dei alguns exemplos que aconteceram comigo mesmo. Vou falar um pouco agora do que por exemplo, a composição do meu time lá na Cashme. Bom, eu tenho ali uma amplitude de skills, né, de capacidades, de habilidades muito diferenciada.
temos desenvolvedores, turma que gosta de algoritmo. E, de novo, algoritmo ele é bacana em si, porque algoritmo desenvolve a capacidade de resolver, né, modelar solução de problemas. Ou seja, quem sabe algoritmo se prepara para resolver qualquer problema na vida. Ou seja, né, tem desenvolvedor que vira CEO, né, vira presidente de empresa. Vocês devem acompanhar isso, né? Tem bastante. Vou dizer, o CEO da Cashme hoje, o presidente da Cashme, ele começou a carreira dele em análise de sistemas, tá? Para vocês terem uma ideia. Hoje ele é presidente da Cashme. Então, isso para dar um exemplo dessas possibilidades. Então, mas em tecnologia, sem sair do mercado da tecnologia, tem desenvolvimento de software, cada vez mais a gente tem, né, linguagem surgindo, ferramentas bacanas. Temos a turma de QA, né, de Quality Assurance, turma que inclusive testa, modela testes, ou automatiza, né, testes, ou seja, pessoas que têm uma mistura de pensar em negócio e como otimizar a completude daquela solução. Nós temos os Scrum Masters, que é a turma que, né, são os maestros das squads, né, hoje. Ou seja, a turma que dá o ritmo para que aquilo tudo funcione como um conjunto. O desenvolvedor, o QA, o PO, que é o que concebe o produto, que cria as histórias. O próprio PO, né, eu conheço, inclusive, muitos POs que começaram como devs e se tornaram POs, ou seja, entenderam tanto do negócio que estavam fazendo que acabaram também descobrindo o quê? Uma capacidade, uma virtude. Ele tem mais gosto pelo negócio e com conhecimento e tecnologia. É uma mistura maravilhosa, aquele que trilhou um caminho de tecnologia e se tornou produtos, tá? Uma capacidade de gerar possibilidades muito grande. Bom, tem dados, e dados tem engenharia de dados, tem analytics, tem ciência de dados, para quem gosta de modelagem, né, automação, capacidade de processamento. Então, o que mais? Olha, tem gestão, naturalmente, né, no time de tecnologia. Como eu falei, tem gente que começa técnico e acaba virando gestor porque descobre esse viés. E aqui eu queria comentar, e isso acho que é muito bom para vocês, não precisa também, né, tem muita gente que acaba crescendo nas empresas, não sei se vocês já viram histórias assim, só cresce porque se torna um gestor. E muitas vezes eu já vi acontecer também excelentes técnicos se tornarem gestores frustrados. Por quê? Porque, no fundo, ele quis virar gestor para talvez ter um salário melhor ou uma posição de destaque. E, felizmente, também no momento atual, nós temos as famosas carreiras em Y, né? Hoje é possível estar no mesmo nível de remuneração, de destaque, de um gestor sendo técnico. Ou seja, um técnico cada vez mais aporta valor pelo seu conhecimento. Então, de novo, se gosta de ser técnico, seja técnico, porque realmente o brilhar é uma consequência natural de você fazer aquilo que tem prazer, porque cada um é único, né? Isso é bacana. O que dá prazer para cada um é diferente. Então, busca aquilo que dá prazer, que o resultado final você pode nem saber qual é. A gente só pode garantir que vai ser bom. Vai ser bom, vai dar felicidade. Acho que isso é uma coisa muito importante. Então, nesse leque de possibilidades dentro da carreira de tecnologia. Eu queria comentar um pouquinho também, até sobre... Eu sei que esse grupo aqui tem um bom... Né, felizmente, tem um bom número de mulheres. Eu queria comentar um pouco sobre isso, né, porque nós lá na Cash estamos fazendo uma força danada para equilibrar o quadro, e só não está mais equilibrado porque, infelizmente, a oferta ainda não é do tamanho da oferta de homens, tá? Mas sobre mulheres, até contar para vocês, na minha experiência anterior no Digio, até do meu time de diretos, tá? E quando eu falo diretos, estou falando de gerentes de infraestrutura, gerentes de engenharia, de segurança da informação, tá? De arquitetura. No meu time anterior, eu tinha 7 diretos, dos quais 3 eram mulheres, tá? Inclusive de infraestrutura, né? Você não costuma encontrar mulher em infraestrutura. Tá? Se mulher tem menos em tecnologia, infraestrutura é mais raro. Lá no Digio, a gerente de infraestrutura da cloud, hoje infra até não soa bem, né? Era mais, a gente chamava de cloud services, tá? A infraestrutura, agora é mais serviço. Era uma mulher. E na Cashme eu tenho hoje também 7, são 7 diretos, mas 2 são mulheres. Tá? De novo, e não é por causa de não ser um desejo nosso. As mulheres, vocês sabem, né? Até agora, falando para as mulheres, os homens não fiquem ofendidos, mas deixa eu falar que mulher já nasceu multitask, né? Vocês sabem que, para quem estudou o conceito de pilha, né, que empilhar é uma fila única, né?
quem criou pilha foi um homem, né? Porque se fosse... E pilha é um conceito de calculadora. Se fosse uma mulher, já fazia multitask na largada, mas foi o homem que criou, então teve que passar pelo monotask para depois virar multitask. As mulheres têm capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e bem, coisa que nós homens somos mais seriais, né? É uma coisa atrás da outra. Então, eu acho que isso é bacana. E, na verdade, é um equilíbrio, tá? Não estou falando, não é um melhor que o outro. Eu acho que, inclusive, ambientes que tenham a mistura, eu, pelo menos, eu adoro ter esse mix. Por quê? Porque são diferentes. Isso aqui é rico da nossa convivência, né? Eu gosto muito, acabei, inclusive, indo mais para o caminho de gestão, porque apesar de eu ter começado, né, técnico, desenvolvimento, engenharia, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas. Então, esse mix de homens e mulheres, eu acho que é muito rico, porque são formas diferentes de ver as coisas. Então, quando a gente consegue criar, né, no meio de trabalho, um ambiente onde todo mundo pode manifestar o que é, respeitando o outro, é uma maravilha. Você consegue fazer um negócio realmente que assim, a capacidade de criação, de inovação é muito grande. Então é isso. Então, né, inclusive com as mulheres estou comentando isso, por quê? Porque felizmente cada vez mais as empresas estão abrindo essas possibilidades, estão investindo nisso. Então também fiquem tranquilas, porque olha, é um mar de oportunidade que se abre cada vez mais nesse mercado de tecnologia. Tá? Então, olha, eu confesso a você, Mari, né, e Aline, eu não acompanhei muito tempo aqui, mas eu queria fechar aqui, né, ir para um fechamento, que realmente, para mim, é o mais importante. Eu já mencionei algumas coisas, mas para mim é o mais importante da minha trajetória, do que eu observo da trajetória dos outros, tá? Ou seja, muita coisa, felizmente, eu aprendi com os gestores que eu tive, com as pessoas com quem eu convivi, aprendi muito. Eu acho que isso também é outra riqueza, né? A gente está sempre observando para aprender com os outros, com as experiências, para acelerar os nossos processos com as experiências dos outros. Mas o que eu queria, então, reforçar, então, de novo, o primeiro, né, siga realmente reforçando o que o Naka já tinha falado, né? O mais importante é seguir o coração. E pode ser que você seguir o coração te deixe meio assustado algumas vezes, fala, puxa, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar? É assim, não tem, seguir no coração não tem erro, não tem erro. Não tenham medo de errar. Por quê? Porque, na verdade, a gente nunca erra de verdade, né? A gente passa por uma experiência que às vezes é desagradável, mas se a gente conseguir, né, tirar uma lição disso, isso é um acelerador. Eu vou até usar todo mundo já deve ter ouvido o exemplo do Steve Jobs, quando ele compartilha a vida dele. Você sabe que ele criou a Apple e depois de 10 anos de criar a Apple, ele foi demitido da Apple. Uma situação inusitada, inesperada. Ele foi demitido da Apple. Ele compartilha que aquilo foi assim, ele ficou arrasado com aquilo, o que parecia, né, um fracasso, um desastre. Anos depois, ele percebeu que aquilo foi um remédio amargo, mas necessário. Por quê? Porque aquilo abriu o período de maior criatividade da vida dele. Depois da Apple, ele criou 2 empresas, a Pixar, que todos nós somos fãs da Pixar, né? São aqueles filmes de animação, são os melhores que tem, foi criado por ele, e ele criou uma empresa que depois foi comprada pela Apple, foi quando ele voltou para a Apple e criou o core da Apple. Então, estou comentando isso porque você vê o que parece um desastre, foi a maior oportunidade da vida. E ele, inclusive, comenta que ele encontrou a esposa dele depois desse momento, a pessoa que se tornou a esposa dele. Então é isso, não se preocupe com os erros, momentos difíceis, porque faz parte da jornada. Aquilo tudo é para criar músculo, tá, pessoal? É isso, né, para criar musculatura para o que vem pela frente, que a gente não sabe, e essa beleza da vida, né? Você não sabe o que vem pela frente. A ansiedade de não saber o que vem é o que nos move, é você querer fazer alguma coisa. Então, siga o coração, busque aquilo que dá prazer, e se você não encontrou ainda, continua buscando, fique aberto para isso, e realmente imponha-se objetivos, né? Algo que você consiga visualizar, mentalizar, porque não tem jeito, né? A gente materializa aquilo que a gente pensa. Então, se você pensar que você vai ser feliz, mesmo que você não saiba bem com o quê, mas se for ser feliz, fique tranquilo que você vai ser. Vai acontecer aquilo que você pensa. Tá? Então, era isso que eu queria aqui compartilhar inicialmente, tá? da minha trajetória, pessoal. E, de novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu desejo, na verdade, muito sucesso para vocês, porque realmente eu sei que vão ter, tá? Que vão ter.